Mateus capítulo 2, nós vamos fazer uma reflexão, eu até não diria uma exposição hoje, porque eu vou precisar otimizar aqui o tempo, mas é importante nós olharmos a palavra de Deus com atenção e bastante carinho. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração, Senhor Deus, e que o Senhor nos ajude, e que o Senhor nos dê graça, pois queremos fazer o que de fato te agrada. E para te agradar precisamos entender mais da sua palavra. Então nos ajude na compreensão das sagradas letras, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se está bom para vocês, estão ouvindo bem? Eu estou com dificuldade aqui, mas se estiver bom para vocês, está bom, né? Então tá jóia, Talvez esse seja um dos textos que traga algumas dúvidas, um dos textos que mais traga alguma dúvida. Porque, veja bem, nós temos aqui um relato um pouco diferente, por assim dizer. Nós temos magos, nós temos estrela indicando, nós temos sonho direcionando, e pode, no mínimo, parecer bastante estranho para um judeu ou para um estudioso das Escrituras. Diferente de Lucas, que nos apresenta Jesus numa manjedoura, Mateus nos apresenta Jesus como rei. Então ele não relata a manjedoura. Nós não sabemos com que idade Jesus estava quando este fato ocorreu, mas é Natal. E quando falamos de Natal também é uma data um pouco polêmica. Alguns cristãos não comemoram o Natal dia 25 de dezembro, porque Jesus de fato não nasceu dia 25 de dezembro, provavelmente foi uma outra data. Mas Constantino, tentando juntar a festa pagã da época e a festa cristã, colocando na mesma data, fez do que se comemorava ao sol o nascimento do Senhor Jesus. Enquanto os pagãos comemoravam
com festas de fogueira, os cristãos da época comemoravam com velas. Então ele juntou. E alguns cristãos até hoje não comemoram o Natal dia 25 de dezembro. O caso aqui não é dizer se você deve ou não comemorar o Natal, mas aproveitar a oportunidade de Natal para falar de Jesus. Por exemplo, a estação natalina, o Herbert acabou de enviar mensagem que estão retornando. E que eles estão fazendo um trabalho maravilhoso hoje, levando o verdadeiro Natal. E alguns daqueles que estão mais próximos sabem do fato ocorrido a semana passada, que um povo, uma etnia, entrou em contato porque queria saber o que é Natal. E aí uma equipe viajou para ir lá contar o que é Natal. É verdade que Natal tem as suas polêmicas, mas de norte a sul, de leste a oeste, países, línguas, quando fala do Natal, as pessoas param para ouvir uma história que não pode ser esquecida. É verdade que incluíram ali um velhinho simpático, algumas árvores e até neve que nós não temos, mas o verdadeiro Natal conta a história de Jesus. Mas o relato de Mateus também é bastante complexo, porque diz que Jesus nasceu em Belém no dia de rei Herodes. Então o primeiro personagem que ele coloca aqui é Herodes, Herodes o Grande. Quem era este homem? E às vezes as pessoas confundem, porque aparece Herodes, depois morre Herodes e aparece Herodes, aí alguns pensam, mas morreu ou não morreu, né? É o Herodes pai e os filhos. Herodes aqui é o pai, Herodes o Grande. Ele nasceu em Jericó, mas não era judeu. Na verdade, ele é edomita. E a sua mãe era do mundo árabe. Ela veio de outras terras. E ele era subordinado ao rei romano. Então não era da linhagem de Davi. Era um reino déspota. Agora, o que Herodes representa aqui nesse texto? O reino do mundo. Herodes era maluco. Ele fez tantas atrocidades com a própria família, para não perder o poder. Mas também fez grandes construções, como o Templo de Jerusalém, com a construção em Jericó, a Massada e tantas outras. Então ele era muito importante, muito poderoso, mas não era cristão, não comemorava Natal, não era judeu, estava ali porque havia sido colocado pelo rei de Roma. E simbolizava o reino do mundo. E aí então nós temos aqui, segundo grupo de personagem, os magos. Também meio estranho. Alguns acham que eram 3 magos, porque são 3 presentes. Pode não ser. Pode ser 2, 4, nós não sabemos. E ainda até colocaram o nome neles. E alguns citam que eram reis, por causa da citação de Salmo 68, 29, que os reis apresentariam os seus presentes. Mas também não diz que eram reis, diz que eram magos. Mas o que é mago? Mago, na época, era entendido como alguém muito sábio, alguns até davam conselhos aos reis, astrólogos, que estudava astrologia, portanto, também não eram judeus. Vieram do Oriente. Qual lado do Oriente? Da Babilônia? Ou persa? De onde vieram estes reis ou estes magos? Nós não sabemos exatamente, mas sabemos que eles não eram judeus. E temos também aqui os presentes que eles trouxeram. Provavelmente vieram da Pérsia.
Provavelmente eles sabiam sobre o texto que nós lemos em Números, aqui no início da abertura, da profecia de Balaão, da estrela de Jacó. Ou então, eles receberam alguma orientação dos escritos de Daniel no capítulo 7. Nós não sabemos. Mas eles não eram judeus. Isso nós podemos afirmar com certeza. Mas isso também não era tão importante, porque se fosse importante, Mateus nos traria... Muito obrigado, Natanzinho, você é uma bênção, viu? Ele teria trazido mais anotações. Mas o que está na mente do escritor, provavelmente, pela graça do Senhor, sendo dirigido pelo Espírito Santo, é o objetivo. Eles vieram para adorar. Então o texto fala da adoração a Jesus. Ora, se fala de adorar a Jesus, logo fica registrado por Mateus, que era judeu, que Jesus é Deus, porque só pode adorar a Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Deus encarnado. C.S. Lewis disse que naquela manjedoura estava aquele que era maior do que o planeta, o Deus que se fez carne. Então o objetivo que nós temos aqui é a adoração. Eles vieram para adorar. Agora eles chegaram em Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, eles procuraram o rei Herodes. Porque está certo que nasceu um rei, deveria ser mesmo no palácio. Então vão ao palácio. Mas Jesus não estava no palácio. Mas por que a estrela deu o endereço de Jerusalém e não de Belém? Houve algum erro no GPS? De jeito nenhum. O Deus eterno queria mesmo que os magos fossem ao Herodes para dizer a Herodes que tinha nascido o rei verdadeiro. Sabe o que isso significa? Uma ameaça. Se nascer o rei verdadeiro, Herodes vai perder o trono. Que entrou agora um rei dos judeus legítimo. E Herodes está ameaçado. Você percebe que Jesus, Natal, é uma ameaça para o mundo? Que as pessoas tentam de todo jeito dizer que Jesus não é histórico, que Jesus não nasceu, que Jesus não é Jesus, que Jesus não é puro, que Jesus não é santo, e alguns criam Jesus conforme a sua vontade. Ainda continuam perseguindo Jesus. Quando Herodes ouviu isso, versículo 3, alarmou-se Herodes e toda Jerusalém. Não foi só uma fofoca, foi um desespero, um pavor, porque se a profecia do Messias se cumpriu, o tempo chegou, é Maranata. Jesus veio, Maranata. Se Jesus veio, a expectativa da época é que ele assumiria o reino terreno. E isto era ameaçador. O que Herodes faz? Herodes convida e convoca os sacerdotes, os escribas, os religiosos, os teólogos da época, porque os magos queriam saber onde é que Jesus tinha nascido. Nós podemos perceber então que esses magos realmente não entendiam das Escrituras, porque eles nem sabiam que era Belém. Mas uma coisa é para observar: os teólogos da época, os estudiosos, os sacerdotes, enquanto Herodes está apavorado, eles estavam indiferentes, porque eles só apresentam e dizem que é em Belém, porque assim está escrito, em cumprimento à palavra de Deus, que nasceria
em Belém da Judéia, eles responderam, interpretando o que fora dito pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Mas aqui tem uma outra interferência divina muito estranha, porque assim que eles sabem que é Belém, Herodes o chama à parte e diz: vão lá, veja com precisão e venha me avisar, porque eu quero adorar. Nós sabemos que não era assim. Se você depois ler a partir do versículo 16, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, para não errar, para que o rei fosse assassinado. Ele queria matar o rei Jesus. O reino deste mundo continua tentando matar Jesus, continua tentando matar a história do Cristo. Alguns até admiram o Cristo ou o cristianismo, mas não das Escrituras, e tentam remodelar um Cristo que não seja bíblico. Se tem uma coisa, um livro perigoso, é este que os Gideões distribuem. Por que para muitos este livro é perigoso? Porque ele instrui no caminho que deve andar. E nós, pelo contrário, nós somos o povo da Bíblia. Estava conversando esses dias com Francisco e a pergunta foi: o que nos faz realmente declarar que somos reformados? As Escrituras. A ênfase é a palavra de Deus. Você não tem apenas um livro para enfeitar a sua prateleira, você tem a palavra de Deus escrita. E não tem novos escritos da palavra de Deus, tem sobre a palavra de Deus, mas a palavra de Deus está concluída. Então, eles, sabendo sobre que era Belém, o rei ouviu eles e eles partiram, e logo que partiram, de imediatamente a estrela que os precedia, que veio desde o Oriente, os guiou até onde estava o menino. E aí tem muita gente que quer provar cientificamente se era um cometa. Meus irmãos, a Bíblia não está interessada nos explicar cientificamente. Isso não significa que a Bíblia não tem toda a possibilidade de você fazer um tratado científico em qualquer área. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos nela. E pronto. Agora é muito estranho esta estrela. Ela os guia até Jerusalém, do Oriente até Jerusalém, apaga, e agora que eles saem de Jerusalém, ela os guia de novo até Belém e aponta onde estava o menino. Então vamos falar um pouco da estrela. O que podemos aprender com essa estrela? É que essa estrela não apontava para ela mesma. É que essa estrela tinha um direcionamento que nos deve servir como exemplo. Ele está ali. Essa estrela é uma placa luminosa. Essa estrela é uma seta de direcionamento. E como podemos aplicar essa questão da estrela estranha? Alguns até gostam e falam da estrela de Davi, do símbolo da bandeira de Israel. Mas esta estrela está dizendo que ninguém deve querer ser estrela, porque nem a estrela queria ser estrela do presépio, porque ela não brilhava para ela mesma. Esta estrela de uma intervenção gloriosa, cósmica e celestial aponta para Jesus. E isso é bonito e gostoso como cristão, porque não pode, não deve e não tem crente estrela. E é um perigo ser estrela. Também não tem crente anjo, graças a Deus. Há anos atrás, um colega escreveu, era aquele tempo, eu acho que era Orkut, faz muito tempo, né? Ele escreveu assim: eu sou um anjo. Aí ele pegou lá de
Apocalipse. Aí eu escrevi: cuidado, anjo caído vira capeta. Aí ele foi lá e tirou. Meus irmãos, não tem um crente superior ao outro. Eu agora estou um pouco mais elevado, mas por causa dessa plataforma. Mas nós estamos no mesmo nível. Quem está acima é só Jesus. E ai daquele que querer ser estrela para si mesmo. A estrela aponta para Jesus. Porque o importante da história não são os magos. O importante da história não é Herodes. O importante da história não é a estrela. O importante da história é Jesus. Porque Jesus é maior do que Herodes e o governo do mundo todo. Porque Jesus é maior do que a estrela. Porque Jesus é maior do que o Oriente. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Ele é o Criador do mundo. Ele é o Senhor da glória. E nós existimos para adorá-lo. Mesmo que alguém não o adore, nós o adoramos, porque Ele é Deus. Ele é o Rei. É assim que começa o Evangelho de Mateus, dizendo que Jesus é Rei dos judeus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi quer dizer que ele é da linhagem real, que ele é rei. Filho de Abraão é porque em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora é uma vergonha para aqueles religiosos indiferentes que estudavam tanto e não deram importância que chegaram esses homens em Jerusalém e eles nem se importaram, e eles nem viram a estrela. Eles sabiam tanto de religião, mas não conseguiram enxergar o Filho de Deus, para que se cumprisse, como está escrito, que ele veio para os céus, mas os céus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse Jesus que é rei, que nasceu em Belém, não estava mais numa manjedoura. E às vezes no presépio você vê os desenhos que tem os pastores, tem os animais e tem os magos. Mas os magos e os pastores nunca se encontraram. Só na montagem do presépio mesmo. Porque aqui eles já estavam morando em uma casa. Vejam que diz o seguinte: foi até que apontou e parou onde estava o menino. Onde a estrela para? Onde está Jesus. Se você quiser ser estrela, aprenda isto. Pare onde tiver Jesus. Que ele brilhe. Brilha Jesus em mim. Glória ao nome do Senhor. Quando eles vendo as estrelas, alegraram com intenso júbilo e entraram na casa. Não era mais manjedoura. É provável que Jesus já tivesse aí meses ou os primeiros anos aqui na terra, como encarnado, mas como Rei eterno, ele é desde sempre e para sempre. E viram o menino com sua mãe. Logo que viram, prostraram e adoraram. Adoraram quem? Jesus. Só adora Jesus. E ao adorar Jesus, prostrado diante do Senhor, eles estão nos representando, porque não eram judeus, são os primeiros convertidos, entregando-se ao Senhor, prostrando em adoração e abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. 3 presentes. O que significa esses presentes? Bom, Epifânio, ele disse que simbolizava a humanidade, a divindade e a morte. E outros começaram a dar alguns outros exemplos. Na forma de aplicar, nós podemos pensar que eles entregaram tudo o que tinham. Era o que eles tinham.
Tesouro é as suas economias, os seus investimentos, era o que eles tinham. Então a primeira coisa que eles ofertaram foi o ouro. Mas eles não deram uma ponta do ouro, o rabo do ouro. Eles deram o ouro todo. Porque eles reconheceram que Jesus é rei. Meus irmãos, e aqui cabe uma palavra. Às vezes, nós não consagramos as nossas finanças totalmente ao Senhor. Às vezes nós damos uma ponta. Às vezes a gente faz um favorzinho e dá uma ofertinha. Eu não estou lhe dizendo que você tem que dar todo o teu dinheiro. Não, é muito mais do que isso. Você tem que dar a sua vida. Você tem que entregar até a morte. E tudo que você tem é para a glória de Deus. Porque Ele é digno de receber a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre. Nós não somos cristãos suvina. Mas eu não estou falando de dinheiro, mas dinheiro também. Aplica no reino de Deus. Faça uma prova com o Senhor, diz a Bíblia. Confia nele se ele não abençoa a sua casa. Mas é mais do que isso. Faça como esses homens que viajaram provavelmente 1.000 e poucos quilômetros. E eles investiram tudo que eles tinham e pegaram todo o investimento que tinham, porque era mais importante encontrar o menino do que guardar o ouro em casa. Porque o ouro fica. Mas se o menino te encontrar, você nunca mais se perderá. Entrega totalmente ao Senhor. Ele é rei. Ele é Senhor. E você e eu somos meros homens mortais, pecadores, que precisamos da graça de Deus. Meus irmãos, na igreja do Senhor Jesus, nós temos a importância pela graça de Deus. Mas o mais importante na igreja não é o pastor. O pastor tem o seu papel, a sua importância. Sim, o zelador também, os diáconos também. Cada um tem o seu papel. As irmãs que estão preparando a merenda, que fazem tudo, cada um tem o seu papel. Os irmãos que cantam. Mas quem realmente deve ser adorado é só Jesus. É só Ele para a glória dEle. É por isso que igreja é coisa de outro mundo. Nós estamos com uma dificuldade de abrir conta bancária. Talvez a gente consiga essa semana. Aí o Det, que é a nossa tesoureira, para quem não conhece, o Det fica em pé. Essa é a nossa tesoureira agora, por causa que nós vamos usar uma conta da Por Amor, e o Estatuto da Por Amor exige que tem que ser a tesoureira eleita. Então é ela. Depois vocês quiserem fazer qualquer pergunta, pode procurá-la aí, ou Eleuso, que é o presbítero, que também está aqui conosco hoje. A dificuldade nossa, há dias que nós estamos procurando abrir uma conta e não conseguimos, é porque o banco quer saber os nossos rendimentos. E a igreja não tem rendimento. A gente não guarda ouro, nem temos. Nós não estamos pensando em lucro. Na verdade, nós trabalhamos pedindo a Deus o restante para pagar as contas. E o que sobra a gente compra rancho e manda para os missionários. Nós, na igreja, é diferente de uma empresa. Uma empresa, o funcionário que dá problema, você manda embora. Na igreja, quem dá problema, a gente investe mais tempo. É totalmente diferente igreja. Igreja não é instituição, é corpo de Cristo. E cada membro é importante no seu lugar, e nenhum membro é superior ao outro. Aquele analfabeto com o doutor toma o mesmo cálice e come do mesmo pão. Isto é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, aqui nós escrevemos o projeto, ela tem 3 movimentos. Primeiro, adoração. Segundo, comunhão. E terceiro, missões. Nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para a glória de Deus. E para existir para a glória de Deus, nós existimos para os outros. Segundo presente, incenso. Incenso era usado pelos sacerdotes na apresentação no culto. E o terceiro, mirra, que era usado tanto para ungir o profeta como para embalsamar o morto. Eu penso que
o José nem entendeu muito bem os presentes. Eu penso que do ouro ele gostou bastante. Porque o Jesus não usou o ouro, ele era criança aqui. Mas o José tinha uma viagem para o Egito. O ouro foi providência. O incenso, eu penso que o José vendeu tudo isso aqui. Mas significa que Jesus, podemos aplicar assim, ele é rei, é sacerdote e ele é profeta. 3 ofícios. Agora, se a mirra é usada também para embalsamar o corpo, fica claro que Jesus nasceu para morrer. Agora, tudo isso foi colocado diante do Senhor em adoração, e por divina advertência, o Senhor falou com os magos, não foi com os teólogos, falou em sonho que eles regressassem por outro caminho e não voltassem a Herodes. Meus irmãos, nós não precisamos voltar a Herodes. Nós já fomos livres de Herodes. A minha alma escapou de Herodes. Você não tem mais nada a ver com Herodes. Mas se você acha que algum homem da terra representa Herodes, é verdade. Este reino de homens déspotas, de homens maus, que governam às vezes o empreendimento, ou o estado, ou um país, ou igreja, ou qualquer outra coisa, sempre vai existir. Mas não olhe para o Herodes. O Mateus não estava olhando para Herodes, o Mateus estava olhando para Jesus. Ele não fala da história de Herodes, ainda que a história de Herodes, se você pesquisar, é fantástica, mas a história de Jesus é eterna. Porque aqui os espertos se dão bem, mas os céus não pertencem aos espertos, pertence àquele a quem Deus quer bem. Ora, se nós temos o Senhor no coração, e isso é mais importante, se você der tudo, tu ficou devendo ainda, porque nós estamos falando da eternidade. Então não podemos perder tempo com outras bobagens. Eu sei que todos nós enfrentamos algumas coisas e sempre tem uma teoria de conspiração. Alguém está te perseguindo. Seja lá quem quiser perseguir, nós olhamos para Jesus e Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A nossa alegria é nele. E se a nossa alegria é no verdadeiro Natal, e o verdadeiro Natal é Jesus, nós não podemos ficar angustiados como Herodes. Deixa os Herodes angustiados. Nós não podemos ser indiferentes como os religiosos. Nós temos que aprender muito mais com a estrela, apontar para Jesus, e aprender com os magos, entregar tudo a Jesus e adorar a Jesus, porque Natal é hora de adorar Jesus. E aí na prática, o que você pode fazer nesse Natal? Se você quiser fazer uma doação, graças a Deus, mas aproveite e convide o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, aquele que nem vai na sua casa, mas diga que tem um peru com açaí para ver se não vai. E lá você fala do verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é Jesus. Eles precisam saber sobre o verdadeiro Natal. Aproveite o Natal para evangelizar. Abrace aqueles que são tão pobres que não têm amigo. Se importe com o necessitado. Viva Jesus. E deixe Herodes para lá. Uma hora Herodes passa, mas Jesus é desde sempre e para todos sempre. Oh, meus irmãos, nós estamos chegando no Natal. Vamos adorar Jesus. E quando passar o Natal, vamos adorar Jesus. E quando chegar o próximo ano, vamos adorar Jesus. E se houver dias difíceis, vamos adorar Jesus. E se for proibido reunir, vamos adorar Jesus. E se não der para ficar na terra, vamos adorá-los no céu. A nossa disposição tem que ser esta. Não podemos perder tempo com bobagem nenhuma.
olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Isto é verdadeiro Natal. Aproveite, seja generoso, seja honesto, seja íntegro, busque a Deus. Eu sei que você não é perfeito, eu também não, ninguém é, mas o Senhor Jesus é perfeito. Aquele menino era o dono do planeta, na verdade, o Senhor do universo. Tudo estava em suas mãos, mas ele estava nas mãos de sua família, porque ele humilhou a si mesmo e até a morte, e a morte de cruz. Que sejamos uma igreja missionária, porque eu creio no Senhor Jesus, que o Senhor vai permitir que essa igreja missionária avance, que abriremos muitas igrejas missionárias nesse Amazonas, para a glória do Senhor Jesus, que vamos abençoar muitos povos, que vamos servir ao Senhor, que vamos avançar para a glória do Senhor, ainda que com dificuldade, com lutas, com perseguições, com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos adorar Jesus. Essa tem que ser a disposição do nosso coração em buscar ao Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração.